Hoje nós trazemos uma mensagem da parte de Deus, que eu coloquei como título da mensagem, a estrela que indicava a mudança de toda a era. E o pastor mencionou ali que antes da cruz vem a estrela. E nós não combinamos nada, hein? E realmente é algo tremendo. Quando nós pensamos nesse hemisfério que nós vivemos, nesse clima de Natal, e que a gente possa, então, estar um pouco mais sensível a tudo aquilo que já indicava lá há 2000 anos atrás, 400 anos já, o profeta já havia também dado indicativo de que iria acontecer aquele advento, e realmente extraordinário, porque por mais que os ascéticos, aqueles que se dizem não crentes em Deus, não tenham a convicção que nós cristãos temos, mas a história está dividida antes e depois desse acontecimento. Então, algo realmente nos indica que houve um divisor de águas, né? E é interessante o pano de fundo que acontece tudo isso. O mundo ele sempre mantém as mesmas, digamos, as mesmas ações, só com tempos diferenciados. Vamos ver o pano de fundo que vivia-se a população ali em torno da Palestina, daqueles lugares por ali, quando esse advento aconteceu. Então, houve a necessidade de vir lá 3 cidadãos estudiosos da astronomia, né, seguindo aquela estrela que indicaria o local onde nasceria, então, o Salvador da humanidade. Mas acontece que o cenário em que nós vamos falar, que era vivido, era constituído primeiramente por um povo religioso. Tínhamos ali pessoas altamente capacitadas para dizer assim, para reconhecer que aquela estrela que estava se dirigindo ali e indicaria então ao tal fato. Porque ali os príncipes, os principais dos sacerdotes, eram ministros do templo, encarregados do culto, os escribas, que foram primeiramente os primeiros copistas das escrituras, nos tempos do Antigo Testamento, e depois tornavam-se mestres da lei, daí serem chamados então de doutores da lei. Os escribas, juntamente com os príncipes dos sacerdotes, integravam então o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos Judeus. O Sinédrio era composto por 71 membros, encarregados dos negócios civis e religiosos dos judeus, sob o governo romano, com certeza. Então o Sinédrio teve ampla liberdade de funcionar naquela época. O que eu quero dizer é que estava todo aquele aparato religioso, todo aquele povo que se diziam seguidores de Deus, mas houve a necessidade desses 3 cidadãos, que se a gente for ver historicamente, eles não tinham nada a ver com esse povo que ali viviam, que eram adoradores de Deus, o grande eu sou, e não tinham a percepção e nem tinha a indicação de que ali nasceria então o Filho de Deus, enviado por Deus para a reconstrução da sociedade, para vir em benefício do povo. E isso nos remete a nós pensarmos nos dias de hoje, meus irmãos, como cristãos, como pessoas conhecedoras da palavra de Deus, para nós não incidirmos nesses mesmos detalhes que aqueles guardiões da lei, os guardiões do templo,
as pessoas responsáveis pela manutenção estavam tão envolvidas naquela atmosfera que o Filho de Deus estava vindo e eles não tinham a menor noção. E veja como é interessante. Aí você faz uma analogia das Escrituras, a gente percebe que o Evangelho de São Mateus, ele faz o relato religioso da coisa. E lá Lucas já faz um relato de um outro público, um público já desse mesmo povo, mas dos judeus bondosos, onde a gente vai fazer aqui um rápido relato. Veja só, no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, verso 3, o rei Herodes perturbou-se e toda Jerusalém, os príncipes dos sacerdotes e os escribas perguntaram aos magos onde havia de nascer o Cristo. Herodes, rei dos judeus, representante do povo de Deus, automaticamente sincronizado com o chefe do sinédrio, com os sacerdotes e com os escribas e os doutores da lei, estavam à mercê de todo esse acontecimento. E a história e a Bíblia relata que lá, 33 anos depois, foram os camaradas que condenaram, tiveram efetiva digamos, presença naquele julgamento para que Jesus fosse morto, porque ele era uma pessoa que não condizia com a realidade daquele momento. Ele fez cura no sábado, ele conversou com uma mulher ao meio-dia no pleno sol quente, ele andava com os leprosos, com os cobradores de impostos, operou maravilhas, curas. Então ele não era digno daquela elite que fazia as cerimônias no templo. E também, automaticamente, por duas vezes, não se aperceberam desse grande adevedor. Primeiro, do nascimento daquele que viria ser esse grande divisor da humanidade, da história. E depois lá, 33 anos depois, quando foram os piores algozes, né, que culminou então na morte de Jesus Cristo, proporcionando então ao cumprimento das Escrituras, vindo ele a ser morto, no terceiro dia ressuscitado, nos dando hoje a condição de podermos sermos os filhos de Deus. Glórias a Deus por isso. Amém? Então, que eu gostaria de trazer essa reflexão para os nossos dias, para que nós pensássemos que papel que nós temos tido perante todo esse cenário. Decorridos 2000 anos, será que nós não estamos na mesma proporção e na mesma dimensão de que essa gente responsáveis por tudo aquilo que se chamava de religiosidade, de guardadores e responsáveis pela manutenção do templo, nós não estamos incidindo nos mesmos erros? Essa época é uma época conhecida de fraternidade, onde grupos de motoqueiros, grupos de sociais procuram juntar brinquedos, gêneros alimentícios, visitar comunidades que têm debilidade e oferecer e trazer uma palavra. Então existe esse espírito natalino que se chama, né? Mas esse espírito natalino, ele deveria ser uma atitude real nas nossas vidas. Não é verdade, meus irmãos? Espírito natalino tem que ser espírito de cristão. O cristão, quando ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele passa a ter as características daquele que nós o aceitamos. Então, o que eu vejo é o seguinte: essa estrela que veio direcionando aqueles magos, algumas literaturas dizem que eles eram os espíritas, não independente do que eles sejam, mas eles foram pessoas que indicaram exatamente aonde nasceria o Filho de Deus,
eles foram guiados, eles foram tão fervorosos nas suas devoções, trouxeram presentes, e a Bíblia relata isso aí, mirra, ouro, tecidos, coisas que tinham, na época, um grande valor monetário. E o mais interessante que me trouxe, trazer todo esse pensamento para nós hoje, que antes de nós estarmos aqui nessa fala, eu estou também fazendo uma concepção para mim, fazendo uma autovalia para mim. Será que eu tenho tido as características natalinas dentro de mim? Será que eu não deveria permanecer com isso os 365 dias do ano? Então eu quero trazer você para refletir todo esse espírito natalino, para que nós possamos então não incidir nos erros e nas mesmas coisas que esse povo foram tomados assim de uma maneira tão sutil e tão desapercebida, que hoje, se você for falar ainda com pessoas que estão dentro da tradição judaica ortodoxa, eles ainda permanecem como se nada tivesse acontecido. Aí, a gente vai ver esse terceiro versículo do 2º capítulo de Mateus. Aí você vai para o Evangelho de Lucas, você vai perceber que ali o escritor teve o cuidado de fazer alguns relatos já de alguns acontecimentos com os judeus bondosos, ou então diríamos assim, com os judeus receptivos a Deus, mais propícios a receber a mensagem do Filho de Deus. E a gente vai ver que naquele mesmo momento ali que foi do nascimento, o anjo do Senhor esteve com os pastores. E a gente vê que na Bíblia ali, que a glória de Deus se manifestou naquele lugar onde estavam ali aquelas pessoas humildes, com seus rebanhos, uma noite fria provavelmente. A glória de Deus se manifestou ali, porque o Filho de Deus havia nascido, o libertador da humanidade havia sido inserido no contexto do mundo, nascido. Então a gente percebe que mais uma vez Deus se utilizando de alguns mecanismos assim tão simples na nossa vida. Aí você vai ver ali no capítulo 2 do mesmo Evangelho de São Mateus, aquele cidadão Simeão, aquele homem idoso, que estava aguardando ele poder ter a oportunidade de ver o Salvador da humanidade. E quando ele então teve a oportunidade de ver naquele momento que Jesus foi apresentado no templo, a palavra de Deus registra que ele falou assim: agora estou tranquilo, agora posso morrer em paz, porque eu vi o Salvador do mundo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, eu quero trazer para você que quando nós nos confrontamos, quando nós encontramos esse Salvador da humanidade, a nossa vida também, a nossa história também passa a ser outra. Antes e depois. Antes de Cristo e depois de Cristo, não é verdade? Porque antes de Cristo nós temos uma história. E depois de Cristo, outra história. Então, essa estrela que remeteu a este indicativo de que ali nasceria o transformador da humanidade, transmitido para nós, ele é o divisor da nossa história. Que possamos fazer isso de uma forma identificável a todos aqueles que ainda não conhecem esse Jesus. O papel nosso é exatamente dessa transformação. E veja algumas coisas que acontecem dentro da nossa vida e que aconteceu com as vidas de Jesus. A fuga para o Egito. Herodes então tenta matar Jesus, porque ele estava ali. Imagine agora, camarada, rei dos judeus, dentro de uma atmosfera monárquica, muito boa, apesar que ele estava debaixo do jugo dos romanos,
Mas ele e essa turma aqui que nós falamos, os sacerdotes e tal, eles pertenciam à monarquia e estavam então, juntamente com a monarquia romana, comandando toda aquela região. Então, para eles estavam numa situação muito confortável. E agora, lá numa manjedoura, num lugar lá em Belém, numa cidadezinha ao sul de Jerusalém, lá, num lugar de pouca fama, mas que a história revela que dali surgiria a descendência de Davi, que seria maior, que seria o alfa e o ômega, como foi que aconteceu. Aí está esse rei, com o seu império, com a sua coroa comprometida. Não é verdade? Um camarada que... Então, imagine os príncipes, os principais dos sacerdotes, o próprio rei Herodes, estavam comprometidos com... E aqui nós aplicamos uma palavra de Jesus, lá no Evangelho de São João, capítulo 8, ele diz, errais por não conhecer as Escrituras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eles tivessem conhecimento, não é verdade? Eles não cometeriam esses erros. Porque a coroa de Jesus não era como rei físico, mas um rei eterno, um rei celestial. O reinado dele não era terreno. E eles então não tinham conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras, e nós erramos por não conhecer as Escrituras. Conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar de toda essa emaranhado que muitas vezes nós somos atrelados, estamos vivendo dentro da própria religiosidade que nós estamos. Então eu vejo que é o momento oportuno para a reflexão, de nós praticarmos realmente aquilo que a estrela indicou. Vai nascer o libertador da humanidade, aquele que vai ser o princípio e o fim. Herodes, então, amedrontado, decreta aquele dito lá, tal, todas as pessoas deveriam morrer e tal, abaixo de 2 anos, porque não tinha certeza. E aí, mais uma vez, Deus é tremendo, porque Deus poderia dar um livramento, não é verdade? Poderia dar um livramento para meu filho. Eu não vou deixar esses camaradas matar meu filho. Mas avisa José, José pega a sua esposa e o menino e foge para o Egito. Então Deus nos proporcionando o livramento das nossas mazelas e dos nossos problemas na vida. Deus sempre nos dá um subterfúgio para os nossos dilemas e os nossos problemas. Não poupou para o seu próprio filho, mas deu indicativos de que Ele está conosco, meus irmãos. Quando nós associamos aquela estrela que indica realmente o Salvador da humanidade, se você está nesse propósito, Deus proporciona também o livramento para você. Deus protegeu José, Maria e o menino. Sem a cooperação deles, a proteção dependia da obediência à orientação divina, que neste caso envolvia fugir do país, conforme lhe o verso 14, 13, até lá o 22 de Mateus capítulo 2. Então, como é importante nós obedecermos e andarmos sincronizados, para podermos andar segundo a orientação da estrela. Aqui nós vamos ter um indicativo grande da estrela. A estrela vai permanecer, pastor, ou vai tirar depois? Vai colocar em cima da cruz? Então, olha só. Mas antes vai ficar a estrela indicando que depois vai ter a cruz, que é aqui a igreja. Aqui é parte daquele que é o alfa e o ômega. Aquele que nasceu lá em Belém há 2000 e tantos anos atrás. Aqui está o povo que se reúne, que louva e adora o seu nome. Veja só, as coisas que nós muitas vezes precisamos,
Nós conhecemos e sabemos, somos sabedores, mas precisamos estar sempre nos renovando, né? Conforme nós falamos ali que aquelas pessoas todas envolvidas dentro do padrão da igreja local na época, não conseguiram visualizar a grandiosidade, a preciosidade das coisas, dos acontecimentos que ali estiveram. Mas eu fico imaginando aqueles pastores que foram visitados pelo anjo, a glória de Deus sendo manifestada ali naquele momento, a glória de Deus sendo manifestada na pessoa daqueles 3 magos, que eles foram tocados por Deus de uma certa forma tão grande, que eles foram ter com Herodes tentou ludibriar eles pegaram e voltaram correndo, porque o temor de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus estava tão grandiosa neles, que eles não deram ouvido a mais nada, eles voltaram e falaram assim, cumpri meu papel, eu vi o Salvador do mundo. A glória de Deus deve ter sido tão tremenda que eles não deram mais ouvido a nada, retornaram para o lugar. Cumprida a missão. E como nós falamos, Jesus então se apresenta para aqueles judeus bondosos, porque a aristocracia, a burguesia estava lá em volta do Sinédrio e acho que nem souberam, né? Só quando saiu o edito do rei lá, que o rei dos judeus havia nascido. Meus queridos irmãos, dentro dessa linha de pensamento que aqui nós trouxemos, eu gostaria de impulsioná-los a ter uma vida um pouco mais respaldada dentro desse parâmetro do indicativo do divisor de águas. Que esse divisor de águas realmente represente algo na nossa vida. Não que nós ficamos, o pastor pregou na quarta-feira, não que nós vamos ficar pensando nas coisas que passaram, mas nas coisas novas que virão no futuro. Deixando a prática antiga e uma nova dimensão, uma nova condição se apresenta lá na frente. Porque quando nós olhamos e presenciamos o Rei da Glória, as coisas são transformadas, as coisas são modificadas. Não pode permanecer da mesma forma. E a palavra de Deus aqui nos revela que todos aqueles que tiveram contato com o Senhor Jesus tiveram suas vidas transformadas, não só naquele momento do nascimento, o caso dos pastores, Simeão, Ana, que era aquela senhora também idosa, que quando viu o menino também glorificou a Deus, falou assim, agora está cumprida a minha missão, que eu posso partir tranquilo, porque eu vi o Rei da Glória. E todas aquelas pessoas que dentro do ministério de Jesus se confrontaram com Jesus, que se encontraram com Jesus, tiveram suas vidas todas transformadas. E poderíamos citar aqui quantos, mas vamos lá, o cego de Jericó que estava lá, cego, escutando só o borborinho, aí de repente ele saiu correndo, não sei, né? Mas eu imagino, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, com certeza, mais uma vez os guardiões, não, você está atrapalhando o mestre, que vai para lá e tal. Aí o mestre para, não, peraí, que queres que eu te faça? Que eu veja, vai, não peques mais e tal. A mulher do fluxo de sangue, eu fico imaginando também, o empenho daquela mulher de chegar próximo, mas a temerosa, a condição física e a enfermidade não permitia ela se chegar perto das pessoas, porque ela estava imunda. Então ela teve que fazer uma série de burlando e tal, e toca nas vestes de Jesus. E Jesus, na mesma hora, alguém me tocou. Ah, mestre, mas esse montão de gente, todo mundo te esbarrando aí. Não, alguém me tocou. E a mulher temerosa, como disse, sou eu aqui, né? Que nem aquele menino na escola que
que faz uma aprontada para quem que foi? Ah, o Luizinho lá, né? E ela, coitada, na mesma hora foi curada. Então, quando nós chegamos na presença de Deus, na presença de Jesus, a nossa vida transformada, o divisor de águas, ele hoje ainda permanece nos mesmos moldes. Basta a singeleza de coração, a obediência, a humildade, para que nós reconheçamos. E tantos outros que tiveram encontro com Jesus, eu fico imaginando Jesus vendo também aqueles 4 camaradas que estavam com aquele enfermo na maca, e ele estava lá na casa, e de repente começa a descer, né, aquela maca por uma corda e tal. Jesus se compadece de uma forma tão grande, não só do aleijado, mas da fé daqueles 4 homens, né? Se nós baixarmos lá perto do Senhor, o Senhor vai curar. E na mesma hora Jesus curou. Meus queridos irmãos, esse é o Espírito do Natal. Esse é o Salvador da humanidade que está presente em nossas vidas. Que nós não deixemos passar somente o slogan, né? Feliz Natal, ho, 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 e tal, aquela coisa. Mas que esse Feliz Natal possa ser realmente algo que possa produzir efeitos para o qual ele foi direcionado. 400 anos antes do seu nascimento, o profeta já havia escrito. O profeta Miqueias também escreveu: ó, lá em Belém vai nascer o camarada e tal. Blá, blá. Depois Isaías escreveu: não vai ser bonito, não vai ter formosura, mas vai ser o restaurador da humanidade. E nós hoje estamos aqui, decorridos todo esse tempo, temos o privilégio de recebermos hoje esse Jesus que tanto fez no decorrer da sua vida terrena, como no seu ato após o seu ressurgimento como ressurreto. Meu querido irmão, eu quero deixar para você pensar, e as palavras que Jesus deixou, lá no Evangelho de São João, capítulo 14, para nós encerrarmos a nossa fala, nesse espírito de Natal. Evangelho de São João, capítulo 15, verso 7, aqui vamos ler aqui uns 3 ou 4 versículos, para nós encerrarmos e fazermos aqui a oração, e daí logo a seguir os irmãos do louvor vão fazer mais um louvor para nós. Veja só o que o Senhor Jesus estava continuando no sermão, as últimas instruções que ele passou lá. São João 15, verso 7 a seguir. Se vós ouvirdes, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Amém, meus irmãos? Então, que nós possamos guardar esse ensinamento do próprio Senhor Jesus, e diante disso aqui a gente pode com certeza ficar bem, que quando nós estamos tristes, ou amargurados, ou sofrendo, Jesus está triste, porque Ele se alegra com a nossa alegria. Que Deus possa nos transmitir essa alegria, nesse espírito natalino, nessa alegria que só Ele pode nos proporcionar. Então que a gente possa visualizar esse momento. Eu não sei, esse ano vai ser muito atípico, talvez nem com os nossos familiares nós não poderemos estar presentes, mas que esse espírito da estrela que indicava o que transformaria o mundo, possa estar no nosso coração, na nossa mente. Amém, meus queridos? Vamos ficar em pé, eu quero fazer uma rápida oração.
Aí já os irmãos estarão aqui trazendo o louvor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor veio, que mandou o seu Filho Jesus para que anunciasse tudo isso que nós falamos nesta manhã. A estrela indicava realmente o grande acontecimento histórico e que nós hoje podemos desfrutar dos benefícios que Jesus proporcionou para nós. Aplique essas verdades em nossos corações. E aquele que ainda não tem o Senhor como Salvador, o Senhor Jesus, possa refletir e possa fazer essa escolha, para que essa mesma estrela possa ser o indicativo da divisória da sua vida, antes de conhecer a Jesus e após conhecer a Jesus. Fica conosco, Senhor, no decorrer deste dia, concede-nos a tua paz. É o que nós oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.